Voltamos aqui. Então, ok. Eu vou novamente compartilhar a tela com vocês, né, para mostrar os mapas que a gente estava, as imagens que a gente estava olhando. Né? Como eu disse para vocês, acho que já deu, né? Essa aqui é a imagem do Bartolomeu, do Oceano Atlântico, né? E das rotas de navegação que esses navegadores eles vão explorar a partir dos novos mapas de navegação, certo? E aqui a gente tem algumas coisas que eles estavam procurando, né? As especiarias, pedras preciosas, né? Escravos, ouro e as localidades onde existia tudo isso. Só que falta a gente falar um pouquinho desse contorno bem aqui. Sair daqui de Lisboa, de Portugal, e chegar até essa região aqui já era um desafio. Tanto é que o primeiro a chegar aqui foi o Gil Eanes, na verdade. Gil Eanes, ali por volta de 1434. Ele conseguiu passar aqui o Cabo Bojador, né? Esse cabo era chamado de Cabo do Medo, porque muitas embarcações acabavam afundando aqui. Tá? Então, ele foi o primeiro, na verdade, a chegar aqui. Infelizmente, esse mapa aqui não dá os créditos a ele, né? O Gil Eanes, tá bom? Inclusive, esse mapa, esse cabo, ele era tão perigoso que ele foi até título de poema. Tá? Esse aqui é um poema de Fernando Pessoa, onde ele descreve, né, com uma forma poética, as navegações. Né? Ele diz assim: ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por ti cruzamos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, e quantas noivas ficaram por casar. Já ouviram? Já. Para que fosses nosso, Parece que está lá no livro. ó mar. Né? Para que fosse nossos, ó mar. Então, ele está falando aqui, por exemplo, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal, das pessoas que choraram com a partida dos navegadores, né? Mães, esposas que ficaram para casar, filhos que rezavam para a volta dos seus pais, não é? Então, ele pergunta, valeu a pena? E ele responde, tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador tem que passar além da dor. Deus ao mal o perigo e o abismo deu, mas dele é que espelhou o céu. Né? É bonito esse poema do Fernando Pessoa. Ele fala dos perigos do mar, mas ao mesmo tempo fala da beleza do mar, daquilo que o mar traz, que são as riquezas, as histórias, as aventuras. Né? E ele cita aqui que quem quer passar pelo bojador tem que passar além da dor, né? O que ele estava falando? É justamente do cabo bojador que eu mostrei para vocês. Aquele cabo ali próximo ao continente africano. Tá?
Esse aqui que eu estou mostrando para vocês é o Pedro Álvares Cabral. Como eu mostrei na imagem anterior, né, ele foi aquele que chegou aqui à Bahia, né, o atual estado da Bahia, por volta de 1500. Tá? E aí ele ficou na história do Brasil como um descobrimento, né, o que descobriu o Brasil. Mas o Brasil nunca esteve encoberto. Ele, na verdade, não era explorado, né? E ele passou a ser explorado e invadido pelas nações europeias a partir da chegada de Cabral, né? 30 anos depois começa o processo de exploração aqui. Essa imagem aqui eu achei interessante, porque eu estava pesquisando imagens, né, que retratasse o Pedro Álvares Cabral. E aí, quando você vai no Google Imagens, você tem muitas imagens que dão informações erradas, né? E aí, essa imagem aqui, né, foi utilizada pelo Twitter do governo brasileiro no ano de 2018 como sendo a imagem de Pedro Álvares Cabral. Aí o Twitter, né, naquela época dizia o seguinte, ó, Pedro Álvares Cabral foi um personagem central no momento áureo de Portugal, né, e a expansão marítima dos séculos XVI e XV e XVI. A sua chegada à costa brasileira em 1500 foi um dos mais importantes capítulos da história portuguesa. E coloca aqui, né, descobrimento do Brasil, né? Que é um anacronismo. O Brasil nunca esteve encoberto, na verdade. Ele não descobriu nada, né? Só que tem um problema. Esse aqui, gente, na foto, não é o Pedro Álvares Cabral. Tá? Então, o pessoal na rede social Twitter começou a fazer várias piadas, fizeram muitos memes, né? Com esse equívoco aqui do governo brasileiro na época, por ter confundido Vasco da Gama com Pedro Álvares Cabral, tá bom? Que é justamente esse aqui. Esse é o Pedro Álvares Cabral. Esse aqui é o Vasco da Gama, tá bom? Que é o primeiro a chegar às Índias pelo Cabo das Tormentas, né? Esse aqui, na foto, é o Cristóvão Colombo. O Cristóvão Colombo foi responsável por chegar às Ilhas do Caribe. E quando ele chegou às Ilhas do Caribe, ele jurava que tinha chegado às Índias. Daí ele ter chamado os habitantes da região de índios. E ele morreu achando que tinha chegado nas Índias, né? Morreu inocente, tá bom? Não sabia exatamente onde tinha chegado, certo? E aqui o Grande Vasco da Gama, né? Na verdade não é esse. Esse aqui é só o genérico. Mas esse, né? O Grande Vasco da Gama, tá bom? Ele foi responsável por fazer a rota completa. Ou seja, o objetivo não era chegar às Índias, então ele foi o primeiro a chegar às Índias pela rota do Atlântico, certo? E, gente, é isso, tá bom? A Terra, como vocês podem ver, é redonda. Não é plana. Não é plana, tá bom? E os navegadores souberam usar isso muito bem para conseguir juntar o globo. Tá? Por que eu termino com a Terra plana na nossa aula de hoje? Porque foi no período das grandes navegações que o globo, né, ele se conectou. Hoje a gente fala muito de globalização, mas esse processo de globalização começa com as grandes navegações. É o momento que os continentes eles começam a se interligar pelas rotas marítimas, pelas explorações, né? E o comércio também começa a se interligar. E aí hoje, né, a gente tem esse processo já extenso de globalização que tem vários benefícios, né? A comunicação ficou mais rápida, os transportes. Hoje eu posso falar com vocês, ó, vocês estão distante de mim, mas eu posso falar com vocês aqui pelo Zoom, né, professor? Ter um momento de aula com vocês. Eu posso pegar um avião e em poucas horas estar em outro continente, né? Então ficou tudo muito mais rápido. Ao mesmo tempo, isso também traz uma série de riscos, uma série de coisas negativas, que já começou ali no período das grandes navegações, que foi a exploração de vários outros povos, né? A imposição da cultura europeia sobre as outras culturas, esse processo de ocidentalização, que vai substituindo
as culturas locais, né, por cultura ocidental. Então, hoje, por exemplo, você vai com uma região muito tradicional, por exemplo, na Índia, e você vai pensar que você muitas vezes não saiu de casa porque tem muita coisa parecida com a sua cultura, muito diferente se fosse na época antes do descobrimento, em que você conhecia lugares totalmente diferentes assim, do que tudo que você já tinha visto, tá? Hoje, pelo processo de ocidentalização, boa parte do mundo tem computador, celular, né? Boa parte das pessoas falam inglês, elas têm hábitos muito parecidos com hábitos norte-americanos, né? Então, as culturas locais elas vão sendo substituídas por culturas homogêneas, né, que a globalização vai produzindo. Então, essas culturas que se homogeneiza a partir, né, da sua massificação por meio da cultura, por meio do cinema, da música, das representações, certo? E aí, gente, deu para entender um pouquinho dessa questão? Deu. Deu? Alguma dúvida, algum questionamento, Não. apontamento? Algo que vocês acharam Não. interessante? Eu, por exemplo, fico impressionado com os medievais, né? O pessoal do medievo viu aqueles monstros marinhos no mar, e isso aparecia até mesmo na cartografia da época, né? Os monstros, serpentes, coisas que eles produziam na imaginação, né? Lógico, tinha também não só isso, mas também tinha os problemas da navegação mesmo, as as tempestades, isso realmente existia, né? Mas eles entendiam que as tempestades eram uma espécie de demônios e deuses, né? Criaturas mitológicas que assopravam, né, para os barcos caírem no abismo profundo e serem levados pelos monstros marinhos, né? Então, são questões desse tipo, né? Gente, olha, nossa aula está encerrando. Gostaria de agradecer aos guerreiros que ficaram até agora, né? Eram 20, se eu não me engano, no começo, agora só tem 11, tá bom? Tem aula daqui a pouco. Tem aula daqui a pouco, pois é. Então, a gente já passou do nosso horário, tá bom? Então, desculpa aí ter passado uns 5 minutos, tá certo? E até mais. Deixa eu só tirar um print aqui, tá certo? Então, tchau, gente. Tchau. Tchau. Tchau.